Você sabia que Cavaleiros do Zodíaco não foi apenas um anime de luta, mas um verdadeiro fenômeno cultural que revolucionou o entretenimento no Brasil? Muito além das batalhas épicas e armaduras reluzentes, a série carrega profundos elementos simbólicos, espirituais e até escatológicos. E neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas ocultas, bíblicas e teológicas dessa obra que marcou não só uma geração, mas mudou para sempre o cenário da TV brasileira, e também a minha vida. Foi o maior sucesso de todos os tempos no país, impactando crianças, jovens e adultos, abrindo caminho para a explosão da cultura pop japonesa e transformando a indústria do entretenimento. Então, eleve seu cosmo junto comigo e prepare-se para descobrir como Cavaleiros do Zodíaco reflete a eterna batalha entre o bem e o mal, a busca pelo divino e a inabalável força do espírito humano. Uma jornada de significado que vai muito além da nostalgia, mas antes de começar já deixa seu like e inscrição para ajudar o trabalho. Vamos começar pela pedra angular dessa história, a deusa Atena, que aos meus olhos, é uma representação simbólica de Cristo, com traços suaves que remetem à delicadeza da Virgem Maria nas pinturas renascentistas. E é exatamente essa visão que irei desenvolver na análise de hoje. Em nenhuma mitologia, seja antiga ou moderna, encontramos deuses ou entidades que se sacrificam verdadeiramente pela humanidade. Pelo contrário, quase sempre, eles exigem oferendas, lançam maldições e castigos sobre os homens e muitas vezes, estão envolvidos em rituais moralmente questionáveis. Na mitologia grega original, Atena não era diferente, uma deusa cultuada, mas que não se sacrificava por ninguém, o que por si só não sustentaria a base da história dos Cavaleiros de Atena. Mas em Cavaleiros do Zodíaco, temos uma transformação profunda. Saori Kido, a encarnação moderna de Atena, foi criada por Masami Kurumada como um reflexo simbólico de Cristo, uma divindade que desce ao mundo, caminha entre os humanos, sofre, se entrega e protege com amor, não por obrigação, mas por compaixão e sacrifício. Esse é um simbolismo que vai muito além da narrativa. É um elemento profundamente espiritual que dá um novo significado à história, diferenciando-se radicalmente da visão tradicional dos deuses e se tornando um dos pilares centrais da série. Outra combinação simbólica que percebemos é a numerológica. Como muitos já sabem, as 88 constelações representam a sabedoria dos céus desde os primórdios da história. E Cavaleiros do Zodíaco apresentam um universo inspirado nas 88 constelações reconhecidas pela astronomia moderna. A série consegue, com maestria, ensinar tanto elementos de astrologia quanto de astronomia, criando um pano de fundo rico em simbolismo. Muitos cristãos, por falta de familiaridade mais profunda com a Bíblia, podem olhar para o estudo das estrelas com certa desconfiança. Mas, na verdade, as escrituras sagradas estão repletas de referências aos astros. Desde o Gênesis, passando pelo Salmo 147, pelo livro de Enoque e até o Apocalipse, as estrelas aparecem como sinais celestes dados por Deus. No anime, o próprio mestre do santuário lê os sinais das estrelas em Star Hill, que significa Monte das Estrelas, o que nos remete à história dos três magos, guiados por uma estrela até o nascimento de Cristo. Há também registros apócrifos que mencionam sinais celestes marcando o nascimento de grandes figuras bíblicas, como Moisés e Abraão. Além disso, alguns textos antigos sugerem que as estrelas narram a história da humanidade desde os tempos de Adão, embora a origem exata desses textos ainda seja incerta. Outra forma interessante de interpretar as estrelas vem do simbolismo bíblico, que em diversas passagens chama as estrelas de anjos. Nesse contexto, uma estrela cadente seria, simbolicamente, um anjo caído. Não é coincidência que, na cultura popular, muitas pessoas façam pedidos às estrelas cadentes, uma prática sutil que acaba desviando a atenção do Criador das estrelas. Inclusive, no filme O Santo Guerreiro, o cavaleiro Yoga comenta que, na Sibéria, sua terra natal, as estrelas são vistas como mau presságio, e, pessoalmente, concordo com esse ponto de vista. Assim, Cavaleiros do Zodíaco vai muito além do que aparenta. É uma obra que nos convida a olhar para os céus e refletir sobre os seus significados espirituais e simbólicos. E como citei o Yoga, nesta abordagem, podemos dizer que Yoga se torna o verdadeiro protagonista espiritual da série, pois é nele que encontramos a referência mais clara e direta ao cristianismo em Cavaleiros do Zodíaco, e como você verá a seguir a alusão é incrível. Para quem não sabe, a constelação do Cisne é também conhecida como a Cruz do Norte. Não é por acaso que Yoga, o Cavaleiro de Cisne, seja justamente o personagem mais ligado à fé cristã. Ele possui uma conexão simbólica com essa constelação, que carrega um peso espiritual profundo. Alguns astrônomos e estudiosos do simbolismo celeste dizem que a Cruz do Norte marca uma região especial do céu, considerada por muitos como o centro simbólico do universo,
uma linha de divisão no cosmos, como se fosse um eixo ou um ponto de origem de tudo. Para alguns, é uma referência simbólica ao próprio nascimento do universo, o Big Bang, que poderia ser interpretado como o som da voz de Deus no ato da criação. Não seria estranho, portanto, que justamente essa constelação tenha o formato de uma cruz, o maior símbolo da fé cristã. Assim como o Cruzeiro do Sul, que guiou os navegadores cristãos em suas viagens para o Novo Mundo, a Cruz do Norte também é uma referência à orientação espiritual e à conexão entre o céu e a terra. A própria jornada de Yoga na série é marcada por fé, memória e sacrifício. Ele constantemente reza, acredita em milagres e no Deus verdadeiro. Suas motivações nas batalhas não são apenas força ou honra, mas o amor e os valores que sua mãe lhe ensinou, valores profundamente cristãos. Sua postura diante do sofrimento e sua determinação em proteger os inocentes refletem claramente o espírito de sacrifício e compaixão do cristianismo. Portanto, quando observamos esses elementos mais a fundo, vemos que Yoga não é apenas mais um cavaleiro, ele carrega em si o símbolo da cruz, da fé e da conexão do homem com o divino, um personagem que dá à série um forte substrato espiritual. Outro personagem simbólico, mas extremamente importante para mim, é o Ikki de Fênix, que representa a verdadeira masculinidade tão atacada nos dias atuais, e não é à toa este ser um dos personagens mais referenciados da série, pois Ikki representa uma masculinidade honrada, que não é toxicamente agressiva, mas protetora, silenciosa e sacrificial. Ele é aquele que sofre sozinho para proteger os outros, uma representação simbólica do homem virtuoso, e sem dúvida um dos meus personagens favoritos não só de Cavaleiros do Zodíaco, mas da vida. Outro ponto importante que devemos abordar aqui é sobre o homem mais próximo de Deus, Shaka de Virgem e o budismo. Shaka, o Cavaleiro de Ouro de Virgem, é claramente inspirado em Buda. Sua presença na série mostra como Cavaleiros do Zodíaco vai além da tradição ocidental e presta homenagem a outras religiões, como o budismo. Apesar das diferenças doutrinárias, tanto o cristianismo quanto o budismo compartilham valores universais, como o amor, a paz, a compaixão e a renúncia aos desejos egoístas. Tenho a plena convicção que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e veja bem, não estou negando isso, mas também sei que o amor é a base principal das Escrituras. Em 1 Gálatas, versículo 8, vemos que Deus permitiu que outras culturas recebessem palavras e ensinamentos através de anjos, mesmo que a verdade plena só venha por meio de Cristo. E isso aconteceu várias vezes com os judeus, com os árabes e, na minha visão, também com o budismo, e isso reforça um princípio importante da Bíblia: o respeito pelo próximo, mesmo quando seguimos crenças diferentes. Inclusive tenho um grande amigo budista, e ele sempre brinca me chamando de Barão Ol, e eu, em contrapartida, o chamo de Tetsuzan Yamashi, uma alusão à série Jiraiya, o Incrível Ninja, onde é mostrado a amizade verdadeira entre um cristão e um budista, referência linda e respeitosa que será um dos temas que abordarei no próximo vídeo do canal. Dito isso, sei que Deus ama todos os povos e suas diversidades, e um dia, sua palavra verdadeira chegará a todos os corações, inclusive ao meu, que assim como muitos de vocês, ainda está distante de compreender a totalidade da verdade. Assim, Shaka de Virgem nos lembra que, mesmo em um universo de lutas e conflitos, o respeito, a tolerância e a busca pelo bem maior devem sempre estar presentes, valores que unem as grandes tradições espirituais da humanidade. E agora passando para o próximo ponto. Como muitos sabem, no original japonês, os Cavaleiros de Atenas são chamados de santos, e isso não é por acaso. Eles renunciam a tudo por aquilo em que acreditam, assim como os homens que, ao longo da história, foram reconhecidos como santos por seu sacrifício, fé e devoção. Um personagem que encarna perfeitamente esse ideal é Shiryu de Dragão, um exemplo de amizade, honra e lealdade, valores que, sem dúvida, foram ensinados por Jesus à humanidade. Sua postura sempre guiada pela ética e pelo respeito ao próximo, o torna uma figura quase sagrada entre os cavaleiros. E claro, não podemos deixar de mencionar Seiya de Pégasus, o protagonista da série, o santo guerreiro que sempre se levanta, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é uma metáfora viva de perseverança, fé e milagres, a força de quem não desiste, mesmo diante do impossível. Por fim, temos Shun, que infelizmente não tem a melhor fama entre parte do público brasileiro, vocês sabem do que estou falando. Mas se olharmos com atenção, dentro dessa abordagem espiritual, ele é, na verdade, aquele que possui o coração mais puro, não só entre os cavaleiros, mas entre todos os personagens da série, e isso é dito claramente dentro da história. Não por acaso, o próprio imperador do inferno, Hades, deseja possuir o seu corpo, justamente por essa pureza incomparável. Como sempre defendi aqui no canal,
acredito que todas as mitologias, incluindo a mitologia grega, se originaram de uma história muito mais antiga, vinda de tempos imemoriais, de um mundo místico e surreal, o mundo antediluviano, da época de Adão e Eva. Após o dilúvio, essas histórias teriam sido transmitidas oralmente por diversos povos e culturas, que adaptaram seus próprios mitos e lendas, mas sempre deixando vestígios da história original. Dito isso, vejo a maioria das antigas entidades e deuses como falsos deuses, ou, em outras palavras, anjos caídos se passando por deuses. E como vocês sabem, a maioria dos deuses que os cavaleiros enfrentam pode ser interpretada como representações simbólicas desses anjos caídos. Quando Sei acerta um soco em um deles, para mim, isso representa a humanidade, com seu espírito divino, superando essas entidades, que desde o princípio manipularam a humanidade, mudando de nomes em cada cultura e civilização, sempre em busca de adoração em troca de favores questionáveis. Para reforçar ainda mais essa visão, trago uma breve comparação entre a teogonia grega e a narrativa do Deus criador da Bíblia. Na teogonia de Hesíodo, os deuses gregos surgem a partir de outros seres. Nenhum é eterno, soberano ou criador absoluto. E isso se repete em todas as mitologias do mundo, do Oriente ao Ocidente. Seus deuses são criaturas, não criadores. Quando alegam ter criado algo, é sempre algo específico, nunca o todo. Essa mesma ideia ressurge no Hipermito, a enciclopédia oficial dos cavaleiros, onde se fala de uma vontade soberana e desconhecida, superior a todos os deuses, que criou o universo, os próprios deuses e depois, os seres humanos. Uma narrativa que ecoa diretamente o relato bíblico, Deus criando o universo, os anjos e, por fim, a humanidade. E essa hierarquia é refletida também em Cavaleiros do Zodíaco. É mencionado que existe um céu acima dos deuses do Olimpo, onde estaria o verdadeiro Criador. Uma ideia que ecoa claramente a visão bíblica de que Deus está acima de todos os tronos, potestades e principados. Isso está totalmente alinhado com o que lemos em 1 Colossenses 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Cristo criou tudo, inclusive os seres celestiais que hoje são chamados de muitos nomes, anjos, devas, alienígenas, anunnakis e erroneamente de deuses. Uma outra alusão que podemos fazer é a do cosmo como ação do Espírito Santo. O cosmo é descrito na série como uma força que habita dentro de cada ser, de fato, um fragmento do universo infinito que reside em todo ser humano. Quando despertado, permite que o cavaleiro realize milagres e supere qualquer tipo de entidade ou inimigo. Isso é amplamente demonstrado na história. Quem acompanha tanto o anime quanto o mangá sabe que, seja enfrentando monstros mitológicos, guerreiros lendários, gigantes, demônios ou deuses antigos, não importa qual seja o inimigo, o poder do cosmo humano sempre se torna superior. Essa ideia se aproxima muito da visão cristã do Espírito Santo, uma presença divina interna que transforma, fortalece e guia em meio a qualquer dificuldade da vida, seja física ou espiritual. Afinal, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. E aqui abro uma aspas para dizer que, deixo claro mais uma vez, o que apresento aqui não é uma tentativa de criar equivalências absolutas. Quando menciono personagens como Saori, por exemplo, que em certos momentos pode lembrar simbolicamente a personalidade de Cristo ou até evocar traços da iconografia europeia da Virgem Maria, estou apenas apontando simbolismos narrativos, e não fazendo comparações diretas com o divino. Da mesma forma, ao citar o cosmo como uma possível representação simbólica do Espírito Santo, o faço apenas como análise cultural e não como doutrina. Jamais seria a intenção deste canal comparar ou reduzir a grandeza do Criador a construções humanas ou fictícias. Tudo aqui é feito com respeito, reflexão e responsabilidade, buscando dialogar com a cultura pop sem jamais perder de vista os fundamentos da fé. O que desejo mostrar é que, como já comentei antes, todas as grandes histórias, sejam antigas ou modernas, carregam vestígios da maior de todas, a Bíblia. Pois ela não está escrita apenas em páginas e livros, ela está gravada em nossas almas. E meu propósito aqui, através desta obra de arte que mudou minha vida, Cavaleiros do Zodíaco, é transmitir essa mensagem até a sua alma também. Porque eu e você, que está assistindo agora, fazemos parte dessa grande história escrita por Deus, a história da humanidade. E não é exagero quando digo que Cavaleiros do Zodíaco é uma verdadeira obra de arte. Além de tudo que já apresentei até aqui, a série também mergulha em temas profundos como Atlântida e o continente perdido de Mu,
referências que remetem claramente aos tempos antediluvianos. Na saga de Poseidon, há menções diretas à Atlântida e ao dilúvio, e isso se repete também no filme de Abel, a lenda dos guerreiros de Atena, quando Abel cita o dilúvio de Deucalião. Esse relato da mitologia grega, como já expliquei antes, é uma versão simbólica de uma história ainda mais antiga, o dilúvio bíblico de Noé. As semelhanças entre o mito de Deucalião e o relato bíblico são impressionantes, a ponto de sugerir que o primeiro pode ter sido inspirado numa tradição mais primitiva, preservada por Noé e seus descendentes. Ou seja, o mito de Deucalião pode ser visto como uma lembrança distorcida do verdadeiro dilúvio, transmitida oralmente por gerações até ser absorvida e reinterpretada dentro da mitologia grega. Outro ponto importante é o cavaleiro Mu de Ares, que já carrega em seu nome uma referência direta ao continente de Mu, uma civilização ancestral e mística. Na série, é dito que esse povo antigo foi o responsável por forjar as 88 armaduras de Atena, um conhecimento sagrado e avançado, que sobreviveu aos grandes cataclismos do passado. Curiosamente, essa narrativa se alinha de forma impressionante com relatos encontrados no livro de Enoque, que também descreve saberes antigos preservados por poucos justos em meio à corrupção do mundo. Já o inferno de Hades, por sua vez, apresenta uma visão que ecoa fortemente tradições religiosas reais, como o Sheol da tradição judaica ou o purgatório da doutrina católica, todos representando antigos conceitos sobre o mundo espiritual e os destinos da alma após a morte. E completando a brecha que citei no começo do vídeo, a série também traz uma forte simbologia numérica. Os 12 Cavaleiros de Ouro não só correspondem aos 12 signos do zodíaco, como também evocam uma referência espiritual aos 12 apóstolos de Cristo, os pilares que sustentaram a disseminação da mensagem cristã, assim como os 12 dourados que sustentam o santuário de Atena. Esses temas, aliás, poderiam ser aprofundados muito mais, e se vocês quiserem, posso trazer uma parte 2, só para detalhar melhor esses simbolismos e paralelos. Inclusive, muitos estudiosos da simbologia apontam que o fascínio que a humanidade tem por civilizações perdidas e por essa busca pelo conhecimento original escondido é um reflexo de uma memória ancestral, talvez um eco da história verdadeira, que se perdeu com o tempo, mas que sobrevive em lendas, mitos e obras como Cavaleiros do Zodíaco. Em suma, para ampliar a análise com um argumento ainda mais forte, vamos relembrar o filme onde nossos heróis enfrentam o próprio Lúcifer, os Guerreiros do Armagedon. Apesar de não ser uma história canônica, essa obra mostra de forma literal o ponto que venho destacando durante todo o vídeo: a presença da Bíblia e do cristianismo na cultura pop. Neste filme, vemos Atena lutando ao lado do arcanjo São Miguel contra Lúcifer em uma era mitológica. Aqui, Atena é representada quase como uma figura angélica, e a narrativa se aproxima ainda mais do simbolismo cristão, conectando as antigas mitologias com o pano de fundo bíblico e espiritual da série, deixando claro que Lúcifer lidera os espíritos dos deuses caídos. Nos mangás, as referências simbólicas e espirituais continuam surgindo. Em Lost Canvas, por exemplo, temos a presença de Mefistófeles, um personagem que, para quem não sabe, representa o próprio diabo. Apesar de se apresentar como Kratos, o suposto irmão do deus do tempo, Cronos, sua manipulação, aparência e nome deixam claro que ele é a verdadeira fonte de todo o mal naquela trama, até mesmo mais do que Hades, o deus do submundo. Mefistófeles é uma figura clássica da literatura cristã, famosa principalmente na história de Fausto, imortalizada por autores como Goethe. Nessa história, Fausto é um homem que, insatisfeito com seu conhecimento e com a vida, faz um pacto com o diabo, representado por Mefistófeles, em troca de poder e prazeres terrenos, mas a um alto custo espiritual. Não por acaso, esse personagem até aparece em um dos episódios do Chapolin Colorado, tema que, inclusive, pretendo explorar futuramente em um vídeo especial sobre Chaves e Chapolin. Em síntese, sabemos que Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco, não é cristão, mas já afirmou em entrevista que é fã do cristianismo. A última referência enigmática que destaco é o 13º Cavaleiro de Ouro, que representa o signo de Serpentário, Ofiuco, a constelação mais misteriosa do Zodíaco. Ela aparece em muitos livros antigos e é diretamente ligada ao diabo e ao surgimento do anticristo por autores como Nostradamus. Em Next Dimension, esse cavaleiro é Asclépio, figura da mitologia grega. Ele é descrito como um curador sábio, banido pelos deuses, e até por Atena, por querer se tornar um deus. A narrativa é praticamente a mesma de Lúcifer. Aqui, o símbolo da serpente ganha destaque novamente. O bastão de Asclépio, conhecido como símbolo da medicina, que no mangá remete diretamente a Samael, o nome que, segundo os judeus, seria o verdadeiro nome do diabo. Sua aparência angelical e reptiliana reforça essa ideia.
Ele representa Lúcifer em sua glória, sabedoria e maldade. Em suma, mesmo de forma resumida, acredito que ficou claro que, mais uma vez, a Bíblia e seu simbolismo permeiam uma das histórias mais amadas dos anos 90. Cavaleiros do Zodíaco não é apenas um anime nostálgico. É uma verdadeira obra de arte carregada de camadas simbólicas, espirituais e históricas. Uma fusão de mitologia, religião e moralidade, que, sob um olhar mais atento, nos oferece lições profundas sobre amizade, sacrifício, milagre e fé. Que possamos, como Seiya, seguir em frente com o coração aceso, lutando pelas causas justas e acreditando que há sempre algo maior nos guiando e protegendo, e lembrar que o verdadeiro Criador está acima de todos esses deuses mitológicos, observando, ensinando e nos chamando de volta para a verdade que transcende todas as lendas e histórias humanas. E para encerrar de vez essa análise, deixo aqui um pensamento pessoal. Este vídeo é, de certa forma, uma oração da geração dos anos 90, uma geração que, como eu, vê o mundo atual se perder em tantos aspectos, na arte, no coração e na fé. Se um dia Cavaleiros do Zodíaco retornar com uma nova adaptação, que seja bem feito, com roteiro digno, respeitando os fãs de longa data, e, mais do que isso, que possa inspirar as novas gerações com os valores que ensinaram tanto a nossa: amizade, honra, coragem, sacrifício e fé. Foi graças a Cavaleiros do Zodíaco que, aos meus 8 anos de idade, eu comecei a amar a arte, a história, a mitologia, a ciência e, por consequência, o estudo da Bíblia. E por tudo isso, para mim, continuará sendo o maior anime de todos os tempos. Serei eternamente fã. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos assim, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Como você pode perceber, este canal oferece um conteúdo completo e profundo, unindo teologia, mitologia, ocultismo, livros apócrifos, história, ciência e até visões de outras religiões. Tudo isso fruto de anos de estudo, pesquisa e paixão pela cultura geek, da qual também sou fã, assim como você. Mesmo existindo canais com temáticas parecidas, é difícil encontrar essa abordagem tão ampla e fundamentada como a que apresento aqui. Se você reconhece esse valor, considere se tornar membro, não apenas para apoiar o canal, mas também para ter acesso a conteúdos exclusivos que em breve serão lançados. E já fica o convite, no próximo vídeo, vamos falar de Jiraiya, o incrível ninja, não percam! A simbologia em Cavaleiros do Zodíaco é tão clara e explícita que praticamente grita para o espectador. A própria narrativa já nasce mergulhada em mitologia e ecos teológicos, o que torna tudo mais direto. Mas nos próximos vídeos vamos entrar em animes como Yu Yu Hakusho e Naruto, que carregam simbologias mais ocultas que talvez você nunca tenha reparado. Se você é novo por aqui, vou deixar a playlist com outros temas já abordados, como Jaspion, Superman, Kamen Rider Black e muito mais. Vale a pena maratonar. Até a próxima história. Jeff Historiador. E agora deixo uma arte criada por mim, feita manualmente direto no mouse, Shiryu de dragão em 237 cenas por segundo. Espero que gostem dessa homenagem.